Partem do empresário José Geraldo as denúncias de abuso de poder econômico, político e a compra de votos contra a prefeita Rosinha Garotinho, que levarão a executiva a julgamento nos próximos dias. Candidato a prefeito em 2012, José Geraldo denuncia ainda a estratégia subliminar de pintar patrimônios, logradouros e mobiliário urbano nas cores rosa e lilás, em alusão direta à prefeita. O empresário não poupa críticas à atual administração pública da cidade em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do ex-candidato a prefeito de Campos, José Geraldo. Mas antes de conversarmos com o nosso entrevistado, vamos ao nosso Fala Povo de hoje. E a pergunta que eu escolhi para vocês se refere à Lei de Acesso à Informação. Por que a sociedade tem tanta dificuldade de obter do poder público as informações acerca dos gastos com o nosso dinheiro? Porque nem sempre é tão bem esclarecido, né? Eles colocam no site, no diário oficial, mas não é tão bem esclarecido, porque a gente não vê essas obras sendo executadas da forma que eles dizem, né? O dinheiro, a quantidade que eles falam que eles gastam não é tão favorável com o que a gente vê. Tem que fiscalizar, a gente tem que ir, mas infelizmente o brasileiro acaba acomodando um pouquinho, né? E a coisa vai continuando. Então a hora do voto que vai ser a hora da mudança. Não. Por que você acha isso? Porque a gente também não reivindica, entendeu? E a gente vota mal também, sempre nas mesmas pessoas e as pessoas nunca mudam nada. Porque não tem transparência nos processos, porque falta legalidade mesmo nos processos, então fica meio camuflado. Por isso a dificuldade, né? Com certeza. Vai para algum lugar que, eu não posso nem me comprometer, mas vai para algum lugar que não é o que deveria, né? Isso é visível, a cidade, o estado, o país. Com certeza o desvio não é para o bolso do cidadão, né? Se o dinheiro realmente fosse aplicado como deveria, a situação seria diferente. Com certeza, a gente teria educação de qualidade, saúde, né? Não estaria aí fechando maternidade por conta de que fazer parto não é uma coisa viável financeiramente, né? Não tem entre a Câmara, um contato entre a Câmara de Vereadores, a Prefeitura e a população. Não tem aquela integração entre a Câmara, o poder público e a população. Então, há sempre a dúvida dos gastos dos royalties, né, na aplicação. Eu acho que é mais por falta de interesse, né? Hoje em dia tem internet, tem como você pesquisar, entrar no site de prefeitura e tal, do governo, para ir atrás. Então a população não está tão interessada assim? Alguns também não sabem muita informação, né? Não sabem como é que faz. Aí vai só no que ouve dos outros, assim, vai acreditando em tudo que vem pela frente. Bom, eu acho que é pela falta de informação. Muitas pessoas não buscam saber o que está acontecendo no meio político, na sociedade, e acabam se prejudicando por conta disso. Então, saber para onde vai o dinheiro público é um pouquinho falta de interesse, falta de informação, resume melhor para a gente? Sim, eu acho que sim, porque a gente buscando saber onde estão acontecendo as coisas, o que está acontecendo, a gente consegue chegar numa conclusão. No entanto que existem investigações e as pessoas conseguem achar o destino do dinheiro. Geraldo, é um grande prazer em tê-lo aqui. Eu tenho certeza que o nosso telespectador ficará muito satisfeito com as abordagens que serão feitas. E eu quero aproveitar o que foi colocado à nossa população, à nossa sociedade, com relação à Lei de Acesso à Informação. É uma lei federal que veio, pelo menos era a ideia, de ser a ponte entre a sociedade e o poder público para que a gente pudesse saber os investimentos, os gastos, até porque é um dinheiro nosso, né, que é administrado por terceiro. E, infelizmente, na prática, isso não vem acontecendo. Qual a sua opinião com relação a isso? Nós entendemos que o gestor público tem a obrigação, sim, de ser transparente na aplicação do recurso do povo, porque isso está na Constituição, é o princípio da transparência, né? Além do mais, existe uma lei federal recente que obriga a que o gasto público seja mostrado claramente à população. Não adianta você botar um portal da transparência e mitigar a informação de modo que ele fique ininteligível pela população, pelo cidadão comum.
nós temos reveses que a própria justiça acaba nos impondo, ao invés de mandar respeitar a legislação federal, ao invés de mandar respeitar a Constituição, ela, ao contrário, ela dá aso a que o gestor público tenha cada vez mais poder para não transferir para a população a informação de como está gastando o recurso público, inclusive se ele está gastando com eficiência ou não o dinheiro da população que é pago em impostos, que não é barato nesse Brasil. Só para citar como exemplo, nós tivemos um requerimento, uma ação, pedindo a informação sobre todos os terceirizados, locais onde eles estão trabalhando, valores que recebem, mas parece que em segunda instância isso foi negado pela Justiça. Obviamente que a gente não tem aqui a noção dos autos propriamente dito, mas causa um pouco de estranheza se nós estamos pedindo uma informação que é pública. Nós temos, como cidadão, a obrigação de saber onde fulano trabalha, quanto ele recebe, qual o cargo que ele ocupa. Quando nós temos decisões desse tipo, que vão assim de encontro aos anseios da sociedade, desestimula a gente enquanto cidadão, enquanto contribuinte? Com toda certeza. O judiciário tem um papel relevante na sociedade brasileira. Ele tem obrigatoriamente que se subsumir ao ditame da lei, e o juízo não pode interpretar a lei ao alvedrio puro e simples dele. Ele tem que estar submetido aos princípios do interesse público. Não é? A cada momento que uma segunda instância, um tribunal superior, decide contra o interesse do povo em face de um interesse particular, ele está indo contra o propósito da existência do próprio Poder Judiciário. Isso o descredibiliza, o desmerece e o torna menor para a sociedade brasileira. Daí a falta de estímulo da população em buscar a defesa dos seus interesses junto ao Judiciário. Geraldo, outra questão que é muito discutida e é sempre relevante a gente repassá-la novamente, é no que se refere à apreciação de contas do poder público. Nós sabemos que, enquanto particular, nós temos as contas da nossa casa. E a prefeita, o governador e o presidente da República também devem prestar contas do que faz com o nosso dinheiro, o dinheiro do terceiro. E nós sabemos que, por mais que alguns tribunais de conta façam ressalvas com relação às contas de prefeituras, as câmaras acabam chancelando positivamente para o governo, é o que acontece em Campos também. Essa relação poder público, legislativo e executivo, quase como uma irmandade, isso não atrapalha muito a função típica da Câmara, que seria fiscalizar o Poder Executivo? Naturalmente. O vereador, ele deixa de exercer a sua função constitucional, que é de fiscalizar os atos e o Executivo, e de propor leis dentro do interesse público que auxiliem a administração pública a produzir um bom resultado para a sua população. Mas, em face de eles abdicarem desta obrigação legal, constitucional e institucional, eles preferem se subsumir ao interesse maior do gestor para que eles possam obter algumas vantagens de caráter pessoal ou para suas comunidades, trocando o voto e a obrigação legal por uma obra, por uma outra vantagem qualquer, por uma emenda parlamentar, e isso desnatura o papel do vereador. É lamentável, Cláudio, que na nossa cidade, uma Câmara que é subserviente ao Executivo se comporte dessa forma. Você tem 4 vereadores de oposição que labutam, que propõem, mas eles não têm sequer um pedido de informação que seja aprovado na casa, né? E, ao contrário, o rolo compressor vai lá e destroça qualquer interesse da população que seja posta por esse pequeno grupo de vereadores. Ou seja, nós temos uma Câmara que não faz o seu papel legal, não faz o seu papel constitucional, que desmerece a função pública do vereador em face da sua omissão, da sua falta de responsabilidade, da sua falta de cumprir o seu dever legal, o seu dever constitucional e o seu dever institucional. Zé, eu queria te fazer uma pergunta, vale para você e vale também para os vereadores, para a oposição em si. Nós temos em Campos uma oposição, que ela é oposição porque acredita em um futuro melhor para a sociedade, acredita em uma gestão mais correta, mais aplicativa, ou é uma oposição que bate com vontade de ir para o governo? Olha, Cláudio, eu posso falar por mim, mas eu acho que alguns partidos na nossa cidade, de oposição ao estado de governo atual,
tem esse propósito sim. Eu, particularmente, só entrei na vida pública, não sou político, não tenho pretensão de ser político, digo isso sempre, mas eu fiquei tão irado, tão revoltado com o desmando da gestão, com a falta de atenção ao interesse público, que eu resolvi conclamar a população da nossa cidade a se posicionar politicamente, porque se você não se posiciona politicamente, você não muda a nossa realidade. Se você não vota melhor, se você abdica do seu direito legal, constitucional, democrático de fazer uma boa escolha, você permite que o pior assuma, e o pior vai gerir a sua vida. O que eu quis fazer particularmente foi pedir que as pessoas façam a reflexão do que elas querem para si, para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos, dos seus netos e para a sua cidade. Nós queremos gestão com transparência, nós queremos aplicação do recurso público com eficiência, com priorização, com discricionariedade que privilegie aquilo que a população de fato precisa, e a gente vê que na nossa cidade isso de forma nenhuma é feita. A população sequer é ouvida na hora de gastar o recurso público da maneira mais proba, mais transparente, mais séria. O portal da transparência da nossa prefeitura não transparece nada, a população não consegue identificar sequer como aquele recurso está de fato sendo aplicado. Então é lamentável mesmo. Se você tivesse sido eleito prefeito, qual era o primeiro ponto que você ia de encontro ao que existe hoje na administração de Campos? Bom, primeiro eu ia colocar a administração de Campos a serviço da nossa população e não a serviço de projetos pessoais ou familiares. Nós vamos providenciar imediatamente a reorganização da saúde pública de Campos, que é um verdadeiro caos, do transporte público de Campos, que é outro caos. Você precisaria aí de uns 3 mandatos, né, Zé? Não, eu acho que é só você administrar com a população, você administrar com a sociedade civil de verdade, não essa sociedade civil. Mas isso não é muito utopia, não, Zé? Não, eu acho que não. Eu acho que nós temos segmentos da sociedade que são pessoas sérias, que querem o bem da sociedade, que querem o melhor para a nossa população e que poderiam, com toda certeza, ombrear-se com o gestor público para dividir a responsabilidade de bem administrar, de administrar com transparência e de aplicar o recurso público naquilo que é prioridade da nossa cidade. Então você tem saúde, é uma prioridade absoluta, nós estamos no pior momento. Educação nossa é uma lamentável queda constante. Transporte público nós não temos, foi ocupado aí pelas vans que substituem o transporte oficial, porque no transporte oficial, Cláudio, a prefeitura tem que botar os 60, 70 centavos a mais. Na van ela não tem compromisso nenhum e ela tem a obrigação de fazer com que o transporte oficial funcione. Fica nessa balela de faz licitação, de cancela licitação, o que na verdade ela não quer é botar o ônibus na rua. Não é? Porque a van está aí substituindo. Enquanto a van substitui, o cidadão paga R$ 1,60 e não tem nenhum benefício. Não tem segurança, não tem transporte, não é oficial, não tem horário, não cumpre compromisso legal nenhum, e o transporte público fica lá. Mas de qualquer forma fica suprido uma lacuna, né? Fica suprido uma lacuna, mas é um custo muito alto para a população. Você vá no horário de transporte do trabalhador, 6, 7, 8 horas da manhã, para você ver o caos que é o transporte público. Imagina Campos, que é uma cidade extremamente quente, você vê uma van lotada até de porta aberta, porque não consegue caber mais gente, pior do que sardinha na lata. Né? Isso acontece também no ônibus urbano. A gente tem trabalhadores nossos que sofrem o drama, particularmente, para você ter uma ideia, a gente está comprando um veículo para transportar os nossos trabalhadores, porque eles não conseguem chegar no horário certo. Tem que levantar 2 horas, 2 horas e meia antes do horário normal e depois ainda demora mais 2 horas e meia para chegar em casa. Isso é um crime, isso é uma covardia, isso é um desrespeito à dignidade, à cidadania das pessoas. Ô Zé, você aproveitou e colocou essa questão do trabalho. Qual é a profissão sua, em que você trabalha? Para a gente conhecer um pouquinho o Zé Geraldo também. É verdade, eu sou engenheiro formado na Universidade Federal de Juiz de Fora em 1974. Depois virei empresário, vim para Campos em 1976. Você é empresário de qual ramo? Eu sou empresário da construção civil, né? Já tive uma empresa de alimentos, mas continuo na construção civil. Já prestou serviço para a Prefeitura de Campos? Já em idos de 89, 90, eu na verdade comecei a prestar serviço, mas a gente sofria tanto porque ela atrasa tanto o pagamento, não tem compromisso em manter. 90 era o governo? Ainda foi o governo Garotinho. O primeiro governo Garotinho, que eu até acreditei que fosse um bom governo, Muda Campos, né? E vimos que, na verdade, não mudou nada. Como é que o mundo gira, né? Você chegou a prestar serviço para o governo Garotinho. Pois é, e me afastei porque eu percebi que não era ético eu continuar naquele processo. Eu ia entrar numa ladeira abaixo. Desde a década de 90? Claro que tinha, por isso eu me afastei. Por isso nós nunca mais nos envolvemos com obras públicas. Desde 90 você não presta mais serviço para a Prefeitura? Absolutamente nenhum. Nem teria coragem, porque se você veja hoje, os prestadores de serviços da Prefeitura você nunca estão tentou depois? De pagamento. Nunca tentei, nunca quis participar do processo de licitatório? Claro que não, porque ele é subserviente
né? Ele impõe a você condições que não são éticas, que não são morais e que te sacrificam o processo. Nós temos exemplos de companheiros, colegas nossos de atividade empresarial, de construção civil, que estão à míngua, vivem no agiota, vivem com 90, 120 dias, e no final, mesmo ganhando uma margem gorda, né, na indicação da licitação, eles não conseguem sobreviver, porque transferem tudo para o agiota ou perdem nos custos de banco. Essa que você tocou até, nós ainda temos um pouquinho de tempo nesse primeiro bloco, eu vou deixar uma pergunta que a gente pode trabalhar melhor no segundo bloco. Com relação a esses processos licitatórios, causa às vezes espanto, quem lê o Diário Oficial, da sequência das mesmas empresas vencendo vários processos licitatórios, mesmo partindo do princípio que é um processo público, de livre concorrência, de participação livre, mas se você observar alguns ramos, o banheiro químico, alguns ramos para a área da fundação cultural, alguns para a área de saúde, parece que essas empresas são bem mais capazes do que as outras. Então eu gostaria que você fizesse um apanhado também desse processo licitatório, como que você vê essa superioridade de algumas empresas em detrimento a outras, principalmente algumas empresas até de campus, né, que não têm aí conseguido muito êxito. Mas nós vamos conversar isso depois do intervalo. Eu só queria complementar aqui, sim, porque eu também fiz o curso de Direito na FDC, sim, entrei em 2009 e concluí, em 99, concluí em 2003, Faculdade de Direito de Campos, bacharel em Direito também. Perfeito. Nós estamos aqui com o Zé Geraldo, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.